Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Lucas 5:3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Irmãos, essa é a base da nossa palavra de hoje, que tem o seguinte tema: Jesus trabalhou. Por que eu resolvi gravar essa mensagem? Porque muitos cristãos, de forma a serem enganadas, coitados, como já fui enganado muitas vezes, acham que Jesus não trabalhou, né? Acho que Jesus, por ser o próprio Deus, ele não daria exemplo, inclusive nas próprias mãos, de trabalho. Jesus, até os 30 anos, era carpinteiro. Ele seguiu o ofício de José e ele era o melhor carpinteiro de Israel, certamente. Daquele que não pegava atestado por não ter nada, daquele que não fingia estar doente sem estar, aquele que trabalhava com amor, que cobrava o preço justo, que não era milionário, como alguns pastores dizem por aí, uma coisa bizarra, pelo amor de Deus. Que distorção teológica. Morro de vergonha. E Jesus, ele trabalhou muito, né? Jesus é um exemplo em tudo. Todas as áreas da sua vida, se quiser um exemplo, pega para Jesus, né? Só que Jesus, dos 30 aos 33, que foi o ministério dele, ele cumpriu a missão como próprio Deus na terra. Ele cumpriu toda a lei, né? Toda a lei. E Paulo quis trazer a lei, né? Para dentro da graça depois, né? Tem muitos questionamentos com Paulo, que mais à frente eu vou gravar um vídeo sobre isso. E Jesus, ele trabalhou. Ele, dos 30 aos 33, ele pescava com os discípulos. A pesca, para quem não sabe, era a matriz proteica do povo judaico. A carne vermelha só ricos, abastados daquele povo comiam, né? Então o peixe era a matriz proteica daquele povo. E foi comprovado que o próprio Simão Pedro era um pescador, tinha um barco dele, né? E essa é uma das demonstrações que Jesus pesca com ele, né? Jesus pesca com ele, que de certa forma autofinanciava o ministério dele. Então, meus irmãos, eu na verdade eu contesto muito a questão missionária, que depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Eu acho que o missionário ele tem que ter exemplo. Ele não pode ir, por exemplo, para uma localidade. Uma vez, por exemplo, eu estava numa congregação e um missionário na igreja, ele falou: não, Deus colocou no meu coração de ir para a Síria com a minha mulher e com a minha filhinha pequena. A vontade que eu tinha naquela hora era dar um esporro público naquele homem, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Se ele fosse um homem solteiro, né, não tivesse responsabilidades conjugais e paternas, ele poderia ir na Síria, sim, né? Mas como é que ele leva uma criança para a Síria? Uma guerra civil absurda que está acontecendo lá. Esse cara é um irresponsável. Um irresponsável. E mais irresponsável ainda é o pastor ou o cara que estava lá, né? De dar liberdade e espaço para um sujeito desse. Sujeito desviado das faculdades mentais dele para falar um negócio desse. É esse Deus que eu acredito, não. Deus é maravilhoso, Deus é amor. Deus quer que uma criança seja sacrificada. Pelo amor de Deus, gente. Vamos entender a Bíblia, vamos ler o contexto da Bíblia,
não versículos e capítulos da forma que você quer. Entenda o contexto. Jesus é amor. Né? Jesus, quando estava naquela cruz, ele olhou para João e falou assim para ele, olhou para Maria e falou: ela é tua mãe, ele é teu filho. Jesus, sendo crucificado, se preocupava com o posterior de Maria. Então, peraí, gente. É esse Deus que eu acredito. Deus que se preocupa. Né? Deus não precisa levantar um cara do Brasil para levar para Síria com a família toda dele, não. Ele levanta lá dentro mesmo, meu irmão. Loucura é essa? Falta de respeito é essa com o evangelho? Distorção maluca das coisas? Mas, às vezes o cara tá desempregado aqui, né? É uma forma dele receber um valor mensal e pregar da maneira que ele quer. 2 vezes por semana, não é isso? Sem dar exemplo nenhum. O povo só vai absorver o que o missionário disse se o missionário se envolver nas questões da comunidade, trabalhar mais que todo mundo, não é isso? Dividir os recebíveis dele com todas as pessoas. Isso é ser missionário. Nessa atividade missionária, eu acredito. Agora, o cara receber um salário e pregar 2 vezes por semana, fala um monte de coisa que não vive. Ele vai convencer quem? Ele vai evangelizar quem? Nem é ele próprio. É isso. Então, o objetivo aqui é o seguinte, é dizer o seguinte, que Jesus trabalhou. Depois do pecado de Adão, todos tinham que trabalhar, tinham que suar, sofrer para comer, né? Só que o cristão de verdade, ele entende que através do sofrimento Deus lapida a vida dele. Não é uma punição, é uma libertação, né? Então, é bom a gente termos como foco que Jesus, ele deu exemplo em tudo. Tudo. Vejo muita gente reclamando da vida, né? Reclamando da crise, tal. Eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Ou eu corro atrás das minhas obrigações, ou as minhas obrigações me engolem. Então, eu vejo assim, nesse atual ritmo de vida, muitas pessoas acham que é muito mais fácil pedir do que fazer. Ontem eu estava vendo mesmo um rapaz que mora fora do país. Ele adora falar mal do brasileiro. É incrível. O cara está vivendo uma vida miserável, tá vivendo, e adora falar mal do nosso país, né? Aí ontem até falou que a mãe dele fez uma doação para ele, né? Quer dizer, o ricão, né? O milionário, né? Ô irmão, paga mais mico não. Fala do evangelho, meu irmão. Para com isso, rapaz. Para. Então, a gente tem que seguir o mestre. O mestre trabalhou o tempo todo. E o fruto do trabalho dele, ele multiplicava e dividia. Hoje, no sistema econômico que nós vivemos, multiplicar e dividir é gerar emprego, né? Então, quando você gera emprego, você está dividindo riqueza, multiplicando riqueza e ajudando o país a prosperar, né? Para que as outras pessoas que não tenham condições tenham suporte, né? Hoje, ao meu ver, a saúde pública é muito ruim, mas não falta saúde pública. Hoje, a educação é muito ruim, mas não falta educação pública. Infelizmente, o que falta é segurança. Em outro vídeo eu vou abordar porque que eu acho que todo cristão, biblicamente, é justificado para ter um porte de arma, né? Tem esse direito. Porque quem tem um porte de arma ou uma posse de uma arma não tem esse tipo de artifício para agredir ninguém. É um artifício para você limitar a pessoa para não ser agredido, né?
E as pessoas pensam que é moleza tirar um posse de arma. Eu, particularmente, tenho uma posse de arma. Eu passei pelo escrutínio da Polícia Federal, fui investigado por 1 ano e meio pela Polícia Federal. E agora estou pleiteando meu direito ao porte de arma. Porque quem conhece o Espírito Santo sabe que Vitória é uma grande ilha. E eu tenho negócios em Cariacica, né? Tenho negócio em outros municípios. E, infelizmente, às vezes as reuniões que eu posso ter com os meus amigos são só à noite. E como é que você volta 10 horas da noite, por exemplo, depois de uma reunião exaustiva, correndo o risco de ser assaltado? Que país é esse? Que país é esse? Onde o investimento em segurança é pífio. É pífio. Hoje você fica numa casa toda enclausurada, com medo de ser assaltado, né? Então a arma, ela não te dá uma vantagem agressiva sobre ninguém. Ela te dá um direito de resposta a uma violência que você sofre. Então quem faz um curso bem feito não sai com a cabeça, sabe, maluca nem nada disso. Sabe da responsabilidade que é. Então a mensagem que eu digo hoje é o seguinte: Jesus trabalhou. Jesus é um exemplo. Você vê um pregador falando para você que ele tem o direito de não trabalhar e seguir o ministério dele e pregar da maneira que ele quer, porque Paulo falou. Lembra ele o seguinte: me mostra no Evangelho onde Jesus não trabalhou. Me mostra. Porque o Evangelho é a palavra do Mestre. O resto são seres humanos pecadores como nós, tentando viver o que é perfeito, que chama-se Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo, meu irmão. Nele você não vai se perder, não. Nele você vai ganhar vida, tempo, salvação. Tenham um bom dia a todos. Jesus maravilhoso, vencedor, referência. Ele é tudo para mim.